Nós vamos continuar aquela série que nós entramos sobre a carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós começamos falando do capítulo 3, eu trouxe duas pregações dentro do capítulo 3, hoje a gente vai entrar no capítulo 4, segunda carta de Paulo, apóstolo Paulo, ao seu discípulo amado, filho na fé, Timóteo. Aliás, eu fiz uma indicação na última vez que eu falei sobre a carta, para vocês ouvirem o álbum Meu Amado Timóteo. Se não ouviram, eu sei que teve gente que ouviu e me procurou, falou que negócio maravilhoso. E é muito bom, Marcos Teles. A gente não faz propaganda, não é? Mas quando a coisa é boa, a gente compartilha, porque eu fui abençoado e quero que vocês sejam abençoados também. E se possível, entre em contato com o irmão, agradece ele também, abençoa a vida dele. Porque o trabalho é muito bom que ele faz ali. E não perca a oportunidade de fazer isso. Quem ouviu já sabe o que eu estou falando. Mas nós começamos a falar dessa carta de Paulo, que é a última carta que se tem registro do apóstolo. São as últimas palavras de Paulo, escritas, as últimas palavras de Paulo. E hoje, em especial, o último capítulo escrito por Paulo, as últimas palavras dele na Bíblia. No cânon que nós temos, aqui estão as últimas palavras do apóstolo, tão fiel, que tanto trabalhou, que tanto se gastou por amor ao Senhor e à igreja dele. Então, são palavras muito preciosas, e foram escritas da prisão. Não foi num lugar confortável, numa vida confortável, foi numa vida de sofrimento, de talvez crises, mas sem nunca se afastar da fé e da confiança no Senhor. De talvez alguma solidão, de talvez alguma tristeza, mas sempre contente em Cristo. Paulo tem muito a nos ensinar. E eu quero com vocês olhar para esse texto com a preciosidade que ele merece, com o cuidado que ele merece. Então leiam isso com olhos muito abertos, atentos, com o coração disponível, com os ouvidos da fé. E tentem ter a mesma atitude de Paulo e também aprender o que ele tem a nos ensinar. Assim como Timóteo, nós temos muito o que aprender aqui. Timóteo era um jovem, dizem que talvez tímido, talvez não conseguisse ser muito eloquente, mas um jovem que precisava de instrução e estava cuidando de uma igreja numa região. Era um trabalho de grande responsabilidade, mas ele estava ali. E Paulo estava cuidando desse filho na fé, e ele chega nesses últimos momentos, trazendo algumas instruções importantes para Timóteo. Nos nossos dias nós temos experimentado muita coisa boa, mas também muitas coisas ruins. Nós temos muito acesso a informação e glória a Deus por isso. Porque antes a gente tinha pouco acesso a poucas informações, então a gente ficava ali, de certa forma, alienados, meio sem saber muitas coisas, sabia só aquilo que a gente tinha acesso. Mas quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente tem acesso, mais a gente tem conhecimento. E mais a gente consegue refletir na própria vida. E eu dou graças a Deus pela palavra de Deus, que é o instrumento dele para nos santificar. Jesus, quando fala que ele é a figueira verdadeira, a videira verdadeira, ele diz que a palavra de Deus é o instrumento que nos poda, nos limpa, para nós frutificarmos. Ou seja, a palavra de Deus nos santifica, e nós estamos experimentando, ouvindo, participando da palavra do Senhor, que é instrução vinda dele. No capítulo 3 nós aprendemos que essa palavra é inspirada por Deus. Ela é sabedoria para a salvação. E por isso Timóteo deveria perseverar. Mas quando a gente não está santificado, quando nós não estamos apegados a essa palavra, nós temos uma tendência muito grande, uma facilidade muito grande de sermos enganados, conduzidos por falsos mestres. E eu vou chamar aqui de mestrinhos,
para fazer eles passarem vergonha mesmo, para menosprezar, e a gente vai chegar lá. É pejorativo, eu vou chamar de mestrinhos, porque essas pessoas não amam a Deus, não amam o povo de Deus, elas se amam, elas querem para elas, e é por isso que elas fazem o que fazem. Mas não é de hoje, mas a gente também experimenta hoje, mestres que querem afagar o ego, para talvez conseguir muitos seguidores, encher templos de pessoas que querem ser acariciadas nas suas emoções, mas não abrir mão da própria vida para servir, honrar, glorificar o Senhor. Mestres que desejam captar os corações para si mesmos e não para os céus, e não para Deus. Desejam ser reconhecidos como pessoas importantes, com um discurso hipócrita, não, que ele cresça e eu diminua, mas no fundo, o que eles querem é serem famosos, reconhecidos. A grande maioria deles, e estão por aí. E nós precisamos orar para que isso não invada aqui também a nossa igreja. Nós não podemos ser egoístas e pensar só em nós como igreja, mas nós temos que cuidar da nossa casa, e também cuidarmos das nossas casas vizinhas e irmãs. Eles dão o que os outros pedem e não o que eles precisam. É muito bom quando a gente recebe aquilo que a gente queria, né? Não necessariamente certo, mas você quer que as pessoas concordem com você. Eu quero que as pessoas concordem comigo. Mas o fato é que se você ler a Bíblia cheio do Espírito, buscando ao Senhor em oração, em dedicação, se esvaziando de verdade de você mesmo, querendo se encher dele, a Bíblia vai te contrariar na maioria dos seus pensamentos, na maioria dos seus desejos, dos seus planos, daquilo que te emociona, daquilo que te dá prazer. Mas não se entristeça com isso, porque isso produz no começo alguma tristeza que vai trazer alegria, e verdadeira alegria da experiência com Ele, verdadeiros prazeres que só Deus pode nos dar. Então, pessoas, esses mestrinhos estão por aí, dando ao cliente, como se a igreja fosse um comércio. Fiquem pasmos, mas eu já participei de reuniões de pastores em que a instrução é: nós precisamos pensar mais como uma empresa. Nós precisamos pensar muito mais como alguém que oferece um produto para o cliente, para que o cliente se sinta bem e volte. Já ouvi isso. Ministração para pastores, para líderes. É claro que eu saí de lá inconformado. Mas existe isso, e se você visita igrejas por aí, ou se você assiste cultos pela internet, ou tem algum outro tipo de contato com pessoas que fazem parte desse meio, dessas igrejas, você sabe do que eu estou falando. Vamos falar o que as pessoas querem ouvir, não vamos falar o que elas não gostam, porque elas não voltam. Vamos dar um banco confortável, acolchoado, não esse banco de madeira que tem aqui na nossa igreja, que deve ter uns 800 anos. Não tem, né? Porque o Brasil não tem 800 anos, tinha que ser importado. Mas um ar-condicionado que gela, mas não gela. A gente está com calor, eu estou com calor. E graças a Deus por ter esse, né? Às vezes o som não funciona, a música sai desafinada, as coisas não dão certo, os recados saem errados, as libras queriam dar um recado, o pastor exige outra. Mas a gente sabe que existe um esforço sincero da liderança dessa igreja em propagar a palavra, em pregar a palavra, anunciar e se apegar a ela, mesmo que nos doa. Às vezes a gente quer fugir, não quero, mas a gente sabe a real. Nós sabemos o que a palavra nos orienta. A gente pode até não saber de todos os detalhes, mas nós sabemos daquilo que é principal, daquilo que é essencial para a nossa fé. Nessa igreja há instrução para isso, e eu dou glória a Deus, porque eu fiquei acompanhando pela internet, e eu ficava maravilhado com cada palavra dos meus irmãos, com cada ministração, eu ficava feliz, eu falava, como essa igreja amadureceu.
E eu louvo ao Senhor por isso também. Mas cuidado, porque esse mundo está cheio dessas pessoas, esses mestrinhos, afagando egos. E é gostoso, né? Se a pessoa não está atenta, ela vai que vai. Tem o desenho, acho que é do Pica-Pau, que ele sente o cheiro da torta. Não sei se é o Tom e Jerry. Tem gente que nem sabe quem é Tom e Jerry, né? Tom e Jerry, que ele sente o cheiro da torta na janela, daí ele sai flutuando. É a mesma coisa, esses caras, perdão, eu estou muito à vontade. Esses mestrinhos, eles fazem essa torta cheirosa. E as pessoas vão flutuando para eles. Se a gente não vigiar, a gente cai também. E Paulo está orientando lá, quase 2000 anos atrás, a Timóteo sobre essas coisas. Não é novidade. Muda o formato, muda o jeitinho, se moderniza, se atualiza, mas a proposta é ganhar pessoas não para o reino, ganhar pessoas para aquela igreja, não sei nem se dá para chamar de igreja, mas eu não quero ser injusto, talvez seja, né? Mas para aquela reunião de pessoas, aqueles seguidores que vão sustentar emocionalmente, com honras e com recursos, esses líderes que não estão preocupados com o Senhor. E tem isso, tá? Parece que não, mas às vezes a gente tem que dar graças a Deus pela condição humilde que nós temos. Muitas vezes é um livramento para a gente. Uma igreja modesta, a igrejinha do bairro, com poucos membros. É claro, a gente sempre quer mais membros, a gente sempre quer crescer. Mas muito mais do que isso, nós queremos uma igreja avivada. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Talvez ela não cresça, porque até os limites estruturais são um impedimento para a gente. Mas talvez outras igrejas cresçam por causa dessa. A gente não precisa crescer aqui. A gente precisa crescer no reino. No nome de Jesus. É claro que é bom, a gente gosta, né? Mas Paulo vem com orientação para Timóteo. Filho querido na fé. E ele vai dizer assim a partir do verso 1, 2 Timóteo, capítulo 4. E Paulo começa com um sentimento de urgência nas palavras, de gravidade no que ele está dizendo para Timóteo. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Não está aqui, mas vou colocar entre parênteses, Timóteo. Mas poderia dizer o nome de cada um de vocês também. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu, Paulo, já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Pai, a tua palavra é maravilhosa. Nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos pelos homens que o Senhor levantou e inspirou para escrever essas palavras que vêm do Senhor. Nós te louvamos pelo teu milagre de trazer ela até nós, preservar ela até os nossos tempos, para que nós tivéssemos contato com a tua vontade, conhecemos a tua boa vontade e experimentarmos dela. Bendito seja, Rei dos Reis. Ó Deus, com tua palavra atinge as nossas almas, penetra profundamente o nosso coração, fala aos nossos ouvidos, traz mudança,
Produza em nós a tua santidade. Nos conduza numa vida de santidade, entrega, devoção, dedicação, prostração na tua presença. Desejo ardente, sede da tua palavra, sede da tua presença, fome de ti. Abençoa-nos com tua voz nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Lembra que lá no capítulo 3, Paulo está dizendo para Timóteo, sobrevirão tempos terríveis. Começa assim no capítulo 3, verso 1. E eu disse para vocês, o fim dos tempos começou quando Jesus encarnou. Quando Jesus se tornou homem, naquela criancinha, nascido de Maria, virgem, os fins dos tempos começaram. A partir dali, nós já estamos vivendo os fins dos tempos. É claro que a coisa vai piorando conforme Jesus vai se aproximando de voltar. O mundo vai piorando. E Jesus deixa isso muito claro. Lembro a vocês, Mateus 24, 12 e 13. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E é por isso que existem mestrinhos, porque o amor esfriou. E é por isso que tem gente que junta para eleger essas pessoas mestres da vida delas, porque o amor esfriou. Por conta do aumento da maldade, o amor esfriou. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então persevera. Não é qualquer um dizendo, é Jesus, o nosso Senhor. Creia na palavra dele. Ele profetizou, vai acontecer. Aquele que perseverar será salvo. E lembra que eu resumi o capítulo 3, que a ideia é: foge dos falsos, Timóteo. Segue os bons, os verdadeiros, e permanece na palavra. Capítulo 3 vai dizer basicamente essas coisas. E eu volto a lembrar aos nossos jovens, principalmente os nossos jovens e adolescentes, pré-adolescentes também. Cuidado com quem vocês têm andado. Cuidado com as companhias. Cuidado com o que vocês têm consumido na internet também. Tem líderes, pastores, pregadores muito moderninhos. Linguagem é cringe, né? É assim que fala. Muito atualizados, falam legal, a linguagem do jovem e tal, do pré-adolescente, mas são venenosos no que ensinam. Cuidado com isso também, mas principalmente, observa quem são as amizades de vocês. Jovem e adolescente, os mais velhos obviamente também, mas eu quero pegar aqui em especial jovens, adolescentes, pré-adolescentes. Porque essas amizades têm um potencial gigante de afastarem vocês da verdadeira palavra, se eles não temerem ao Senhor. Por isso, se você quiser, pré-adolescente, adolescente e jovem, experimentar uma vida de santidade que glorifica ao Senhor, em que você experimenta da presença dEle, conhece Ele cada vez mais e se dedica a Ele e vive uma obra que honra e glorifica Ele, ande com pessoas que queiram isso também. Procurem jovens que querem o mesmo Deus que você. Seja na escola, seja onde for, se não honra a Deus, se afasta. Ah, como você é radical. A palavra de Deus é radical com essas coisas. E eu nem vou dizer para falar de namorado e namorada, principalmente casamento. A palavra é muito clara: julgo desigual. Sai dessa. Mas saiba que as amizades te influenciarão, bem ou mal. Então escolha amizades que honram a Deus, para que você se junte com eles, para honrar a Deus também. 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E aí nós concluímos a lembrança do capítulo 3. E vamos agora participar da terceira parte dessa ministração, falando sobre esses mestrinhos, mestres que afagam o nosso ego. Dão o que pedem, não o que precisam. Um bom médico não vai encher ninguém de açúcar.
Um bom médico vai ver quais são as necessidades para você ter uma vida saudável e nutritiva. E geralmente o açúcar vai estar fora. Mas o açúcar é o que nos dá prazer. Quem toma café com açúcar e já tentou tomar café sem açúcar sabe muito bem como que é. Tem alguns vitoriosos que chegaram lá. Tem gente se manifestando. Mas o que esses mestrinhos fazem é encher as pessoas de açúcar, inflamar elas. E muito açúcar adoece, mata. Paulo começa com essa exortação a Timóteo. E eu quero lembrar a cada um de vocês, nós estamos numa condição que coloca a gente debaixo de uma responsabilidade muito alta. Porque cada um de nós dará conta da própria vida ao nosso justo juiz. O que nós fazemos, o que nós pensamos, como nós agimos, as nossas decisões diárias, o que nós fazemos do nosso tempo, o que nós fazemos do nosso ministério, nós daremos conta ao juiz das nossas almas, o nosso Senhor. Todos nós, naquele dia em que Jesus voltar, estaremos diante do trono do Senhor. E Ele vai julgar as nossas obras. Aqueles que foram salvos receberão juízo das obras. Aqueles que foram condenados, que não encontraram Jesus em vida, receberão juízo da perdição eterna. Mas nós daremos conta diante do Senhor. Não é do meu amigo, não é do meu irmão, embora nós tenhamos algumas responsabilidades envolvidas, nós daremos contas ao nosso justo juiz, o Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, o Senhor altivo, eterno, que conhece a verdade do nosso coração. Ele conhece o meu coração e conhece o coração de vocês, melhor do que nós mesmos. E não importa, não se preocupe, porque muita gente está mais preocupada com o que o mundo vai dizer a seu respeito. Mas o que vão dizer de mim? Se eu agir assim lá na escola, vão falar que eu sou o quê? Ninguém faz isso, só eu vou viver igual crente. Só eu vou ficar falando da palavra de Deus, só eu vou ficar falando que é pecado as coisas. No meu trabalho, vou ficar lá sendo a pessoa que fica falando das coisas que ninguém quer ouvir. Eu quero dar um docinho para eles. Não, nós temos cura para essas pessoas, nós temos remédio para elas. Então, não fique preocupado com aqueles que não conhecem a Cristo, que não têm uma vida com Cristo, que não estão interessados na vontade do Senhor, com o que eles pensam de vocês. Porque nós daremos conta das nossas almas ao nosso juiz eterno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos julgará. Então nós prestaremos contas. E Paulo deixa isso muito claro para Timóteo, um jovem que precisa ser exortado, precisa ser confrontado. Parecia ser um bom rapaz, parecia ser obediente, mas talvez devesse ser encorajado, talvez devesse ser confrontado para sair daquele lugar de temor, de medo, de timidez, para entender que as coisas são mais sérias e mais graves, e nós não podemos nos confortar em posições que Deus não nos chamou para estar. Na presença de Deus e de Cristo, os nossos juízes, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, quando Ele vir, quando Jesus vier, o reino será manifesto plenamente, e Ele será manifesto para toda a vida na terra, de toda a história, e Ele julgará vivos e mortos. Ele vem. Timóteo, Jesus vem, creia nisso. Timóteo, o reino dele vai ser estabelecido. Eu o advirto solenemente.
diante de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. O reino dele há de se manifestar, e ele também virá. Pregue a palavra. Paulo disse: pregue uma palavra. Pregue aquilo que está no seu coração. Pregue aquilo que o teu coração te disser. Pregue aquilo que você aprendeu que é muito legal de algum filósofo, de algum coach, de algum líder, de algum pregador, de algum mestrinho, de algum influencer. Não, eu advirto solenemente: pregue a palavra. Pregue a palavra. E eu digo para nós, igreja, pregue a palavra. Pregue a palavra. Está entendendo? Mas para pregar a palavra, nós precisamos conhecê-la. Pregue a palavra. Estejam preparados em tempo e fora de tempo. Para quê? Para pregar a palavra. Repreenda. Vai lá e dá a bronca. Ah, mas não vão gostar. Nós temos remédio, não é açúcar. Repreenda, corrija, ensina o caminho certo. Está indo errado, repreenda. Aí não, corrige. É aqui, ó. Isso é corrigir. Tem gente que acha que corrigir é dar bronca, né? O repreender é dar bronca. Presta atenção, está indo errado. É aqui, corrige. Exorte. Agora fica firme. Segue aqui, nesse caminho. A palavra nos ensina. Eu falei com firmeza, talvez não tenha parecido paciente, né? Mas a palavra vai nos dizer assim: exorte com toda a paciência. Você já deve ter participado de discussões aquecidas. Sabe aquelas que pegam fogo? Que você já está pegando fogo aqui, o outro está pegando fogo de lá. E está um mais bicudo que o outro. Fala: não, o meu é certo. Não, o seu que é errado. Não, o meu é certo. Eu que estou falando. Você não sabe de nada. E aí ninguém tem razão no final da história, né? Porque os dois ficam brigados. Não resolvem nada. Ficam até inimigos muitas vezes. Mas você terá muito mais chance de ser ouvido se for paciente. Olha, eu estou vendo que você não está gostando muito do que eu estou ouvindo. Eu gostaria muito de te dizer algumas coisas. E para falar a verdade, não seriam nem coisas minhas. Eu queria falar para você da palavra. Mas o momento não parece bom. Se uma hora você estiver disponível para isso, eu gostaria muito de te falar da palavra de Deus. Do que a Bíblia ensina sobre esses assuntos. A gente não precisa brigar. Eu sei, isso mexe com os nossos ânimos, mas não é assim que a palavra nos orienta a fazer. Não. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e com doutrina. Não é o que eu penso. Não é o que está no meu coração. Não é o que eu aprendi com a filosofia. Não é o que eu aprendi com os intelectuais. Não é o que eu aprendi com os livros que não se importam com a palavra de Deus. Não estou dizendo que essas coisas são ruins. Tem coisa boa por aí. Mas a palavra é muito mais importante. Nada disso deve se equiparar, se igualar à palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser sempre o principal. A palavra de Deus deve sempre superar os nossos pensamentos. Não é o que eu quero. Não é o que a maioria de nós quer. Embora a palavra de Deus nos traga orientações para a maioria. Mas é o que Ele quer. É o que a palavra ensina. Pregue a palavra, esteja preparado, tempo e fora de tempo. Repreenda, volta aqui, corrige, exorte, com paciência e com doutrina. Não é o que você pensa que você vai ensinar.
Está entendendo? Você que está insistindo em ensinar as coisas que você acha que é certa. Estou no bolo, tá? Eu falo você que é para tentar pegar, né? A gente fica ensinando as coisas que a gente acha que é o certo. E a gente até esquece às vezes que a gente deveria voltar e colocar a palavra de Deus. Abre a Bíblia e vamos conversar agora. Quer acabar com uma discussão? Funciona. Ó, tá ruim. Vamos pegar a Bíblia, vamos colocar aqui e vamos ler. Vamos ver o que a Bíblia diz. Nem eu nem você. Muitos vão dizer, não, então deixa para lá, vamos parar aqui. Não, deixa para lá, né? Para que isso? Mas era a melhor forma. A palavra de Deus é que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Então faça isso. Aceite a instrução dada por Paulo a Timóteo, como se fosse para vocês as últimas palavras que nós temos registro do nosso irmão. E cuidado com os mestrinhos. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, preserve a igreja destes. Cuide para que eles não sejam enganados por esses. Presta atenção, porque sobrevirão tempos terríveis. E Jesus disse que no final dos tempos, por conta do crescimento da maldade, o amor de muitos esfriaria. Então existe muita maldade e falta de amor, sim. Ah, mas ele não faria isso? Faria. Olhe para você mesmo, pensa nas coisas que você faria se não fosse Jesus. As perversões e maldades que talvez você cometeria. Agora pensa naquele que não tem Cristo, ou que não se importa mais com Cristo, que abandonaram a sã doutrina, que não estão interessados mais em honrar o Senhor e conseguir ganhar e levar almas para Ele, mas conseguir atrair os corações para si mesmo. Pensa nessas pessoas que elegem essas pessoas como líderes delas. Elas querem pessoas que deem o que elas querem e não aquilo que elas precisam. E nós temos que receber de Deus aquilo que nós precisamos, porque é isso que Ele quer nos dar, o que nós precisamos. Não é necessariamente o que nós queremos. E certamente a vontade dEle é perfeita. Deixem essa palavra mudar a vossa mente, a fim de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Mas Timóteo, preserva a igreja destes aí. Verso 3: pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Essas pessoas não estão aguentando. Você fala que é pecado, eu não quero essa igreja, eu não quero esse tipo de conselho, eu não quero esse tipo de exortação. Eu vou para a igreja para eles ficarem falando que eu não posso fazer o que eu faço. Eu fiquei com raiva agora. Não suportam. Não fala disso para mim não quero saber disso. Esses dias eu vi um vídeo, ontem, eu vi um vídeo de um senhor pregando no ônibus. Até fiquei pensando, será que é verdade isso aqui? Pregando no ônibus, e daí tinha um rapaz no telefone, mandando ele calar a boca, falando, pregando: eu não quero que você fale essas coisas, não quero saber disso. E ele falando de Jesus: eu não quero saber disso, cala sua boca. Mandando aquele cara no ônibus. E aquele senhor pregando, e uma hora ele levanta e desce a mão no rosto desse senhor. Esse senhor mantém-se ali, fiel, anunciando a palavra, e diz: você feriu um lado da minha face, está aqui o outro para você ferir também. Mas não suportam a sã doutrina. Precisa ser uma doutrina meio que adaptada aos nossos tempos. Ela precisa se adequar para me aceitar. Porque eu não suporto a verdade. E é por isso que eu prefiro os mitos, que eu prefiro ser enganado, que eu prefiro viver sem saber da verdade. Está confortável. A verdade é dura muitas vezes.
Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, o docinho, juntarão mestres para si mesmos. Vamos eleger mestres que falem o que nós queremos ouvir, e não aquelas coisas que contrariam as nossas vontades. Eles se recusarão. Não é que eles não conseguem só. Não é que é difícil. É que eles se recusam. Não fala disso para mim. Lá. Eu não quero saber, cala sua boca. Não vem falar dessas coisas para mim. E a gente tem visto crescer muito a hostilidade nesse sentido. Gente que se levanta realmente hostil, agressiva, quando nós falamos da palavra de Deus. Isso tem acontecido cada vez mais. Eu não sei se é a internet que nos ajuda a ver mais, e a gente não sabia, mas eu tenho visto muito mais. Mas eles se recusarão, eles não querem ouvir. Já falou com pessoas que não querem ouvir? Olha, eu não quero isso, sai daqui. Eu odeio esse tipo de assunto, eu não quero saber desse Deus de vocês. Some da minha frente. Isso é uma idiotice. Isso é uma besteira. Isso não existe. As pessoas preferem os mitos, preferem as mentiras convenientes e agradáveis. Nós somos assim, tá? A gente tem uma predisposição para aceitar de imediato aquelas coisas que nos agradam. E é por isso que é tão difícil para a gente ouvir a palavra de Deus, muitas vezes. Quando você vê, você já aceitou aquilo que não deveria e está praticando. Aí vem a palavra de Deus. Nós estamos sujeitos a isso. E se nós não estivéssemos sujeitos a isso, Timóteo não estaria. E se Timóteo não estivesse, por que Paulo estaria exortando Timóteo a esse respeito? Se não fosse uma realidade. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Preferem viver enganados, cegos guiando cegos. E qual que é a ideia desses mestrinhos? Eles têm uma ideia de que a palavra precisa ser adequada aos tempos atuais. Ela não pode contrariar os novos conceitos, os nossos conceitos. Olha, isso aí é antiquado que você está dizendo, né? Coisa da Bíblia, escrita há tanto tempo. A gente vive em tempos diferentes. A ciência está aí para nos ensinar tanta coisa. Mas esses mestrinhos adequam a palavra de Deus, que já deixa de ser palavra de Deus, para agradar e manter o seu público. Eles não estão interessados em promover vida em nós. Eles não estão interessados em nos ver frutificando para o reino. Eles não estão interessados em, muitas vezes, entristecer aquelas pessoas que estão em volta delas, para manterem-se nas posições que ocupam. Eles não estão interessados no verdadeiro bem-estar das pessoas, e salvação nem se fala. Que importa a salvação, desde que você continue alimentando o meu ego? É assim que eles pensam. Também dizem: queremos uma doutrina com viés confirmatório, ou seja, uma doutrina que não fala aquilo que eu não quero ouvir, mas uma doutrina que só confirma aquilo que eu já pensava, porque eu estava certo. Está vendo? Eu estava certo desde o início. Ele falou lá, o pastor, aquele pastor lá na internet falou. Eu fui na igreja que aquele líder falou isso. Eu estava certo. Mas e o outro pastor? Mas e o outro conhecedor da palavra? Mas e a palavra de Deus? Será que esse pastor, será que esse líder, será que esse mestre está respeitando a palavra de Deus? Gente, é muito fácil encher a igreja da maneira errada. É muito fácil.
nessa doutrina precisa caber os meus conceitos. Essa palavra, se não couber aquilo que eu penso, os meus conceitos, os meus ideais de vida, ela precisa ser mudada, porque está ultrapassada. Vocês conhecem, e eu vou dar nome aqui, o senhor Ed Renekiewicz. Já ouvi ele, nós temos material da nossa escola bíblica que cita ele. Hoje, ele diz que a Bíblia não é tão fiel assim, que a Bíblia precisa ser atualizada. Cuidado, estou dando nome, fujam dele e de outros que fazem como ele. É nós que precisamos ser adequados à vontade do Pai e não à vontade dele a nós. Essas pessoas sabem muito bem como manipular corações e emoções. Tem uma musiquinha de fundo, ajuda, né? Fica mais bonito, até as besteiras que os outros falam fica mais bonito. Mas continua, Bruno. Continua feliz. Olha só, vocês já ouviram falar dos algoritmos de internet? Redes sociais, streamers. O que eles fazem? É um cálculo matemático que ajuda a máquina a entender o que você gosta e sente prazer. É o algoritmo. Você assiste um vídeo no YouTube, assiste outro parecido e fala: oh, gostou desse aqui, vamos mandar um monte. Porque a ideia é te prender ali. Você está lá na cama, vou dormir, pega o celular, só vou colocar o despertador. Deixa eu dar uma olhadinha no Facebook, Instagram, TikTok. Quando você vê, passaram-se 2 horas você rolando o dedo. Certo? Algoritmo. Você fala assim: não, só vou ver mais uma roladinha para cima. Vira 100. Eu sei disso, eu também passo por essas coisas. É o algoritmo, quer te prender, quer te fisgar, te escravizar naquilo ali. Quando você vê, você não tem saúde, porque não dormiu direito, acorda mal, vai trabalhar mal-humorado, resmunga para quem está do lado, ainda pega um metrô cheio daquele jeito. Aí que não tem ânimo mesmo, né? Mas é o algoritmo trabalhando para te manter distraído. Palavra da pregação de domingo. Mas não só distraído, ocupado o tempo todo com aquilo que não é vida. Esses mestrinhos têm o algoritmo deles também, para manter líderes, aliás, para manter liderados sobre a sua custódia, escravizados aos seus pensamentos. E essas pessoas gostam porque o algoritmo está funcionando. Internet é bom, tá? Ou melhor dizendo, não é nem bom nem ruim, do meu ponto de vista. Vocês podem defender o de vocês. Eu acho que ela é um excelente instrumento para muitas coisas, assim como pode ser um péssimo. Mas esse algoritmo faz o quê? Nos trata como crianças. E a gente responde como criança. Deu um docinho. Plim. Docinho. Vocês sabiam que tem uns joguinhos que o que prende no joguinho, e aí tem o tigrinho, né? É o barulhinho. Aquele barulhinho dá um prazer para o nosso cérebro. Sabia? Produz hormônios, acho que é hormônios, que nos dão prazer. É um barulhinho. Você pensa que não, mas é um barulhinho que vai te escravizar. Sabia disso? Barulho gostoso. Imagina um barulho que você gosta de ouvir. Você ficaria ouvindo. Barulho de água corrente. É bom, né? Eles usam uma tática parecida. Um barulho que agrada os ouvidos. Quando você vê, você está lá também. É o algoritmo funcionando. Os mestrinhos fazem barulhinhos. E você fica todo feliz. Você não. A gente não. Nós queremos ouvir a instrução de Paulo e continuar firmes. Eles nos tratam como crianças e a gente tem que agir como adultos na fé. Então cuidado com isso. Ministério de Música, por favor, me ajudem aqui. Mas aos que perseveram há uma recompensa.
Então, eu quero encerrar essa palavra com uma mensagem de esperança para nós. Jesus precisava nos dar uma recompensa? Não, Ele já nos salvou. Já fomos muito mais do que recompensados, mas Ele ainda diz: tem uma recompensa para vocês. Então, se Ele diz que tem uma recompensa para a gente, eu quero. Eu já ganhei a salvação e eu sou eternamente grato a Jesus. Mas se Ele quer dar uma recompensa, por que eu não vou querer? Certo? É Ele quem está dando, e se Ele está dando é coisa boa. Mas você precisa ser fiel até o final. Versos 6 ao 8. E lembra o que Paulo diz: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Ou seja, Paulo está falando: eu estou no fim da minha vida. Timóteo, eu estou morrendo. Eu serei assassinado, executado. Está chegando os meus últimos tempos nessa terra. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. A vinda de Jesus. A todos que amam a sua vinda. Tem gente que acha que uma boa morte é morrer dormindo. Mas eu vou te dizer, uma boa morte pode até ser trágica, mas se você tiver sido totalmente fiel ao Senhor até o fim, isso é uma boa morte. Isso é uma boa morte. Ah, eu queria morrer dormindo. Quem não quer? Mas a melhor morte é pela fidelidade ao Senhor até o fim. E nós precisamos estar dispostos a isso. Perseverem na palavra. Nossa recompensa em Cristo é maior do que qualquer outra recompensa nessa terra. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos. Paulo não esconde que há sofrimento. Faça a obra de um evangelista, leve a palavra, cumpra plenamente o seu ministério.